Bom dia, queridos alunos. Vamos iniciar a nossa aula. Vamos ter aula hoje de língua portuguesa e produção textual. Começamos com a oração, certo? Então vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Que Deus possa estar abençoando o dia de vocês, a família, cuidando de vocês e orientando o caminho de todos. Nossas disciplinas de estudo serão inglês, espanhol e língua portuguesa, produção textual, tá? Os conteúdos dessa videoaula serão a leitura e interpretação textual, formação de palavras e frases e histórias em quadrinhos. Vamos então dar continuidade à atividade 9, 10 e 11 da página 42, ok? Isso é a continuidade da atividade passada de segunda-feira. Na questão 9, vocês vão ler a frase e descobrir as palavras que rimam, né? As palavras que terminam com o mesmo som. Violão rima com visão, entre outras palavras. Então, leiam a frase e descubram quais são as palavras que rimam. Na questão 10, vocês vão ler novamente outra frase, agora reler, e vão transcrever da frase as duas palavras que possuem mais de 3 sílabas. Então, por exemplo, centopeia. Será que tem mais de 3 sílabas? Analisem, leiam, falem em voz alta e vocês vão conseguir identificar quais são as duas palavras que possuem mais de 3 sílabas, ok? Lembrando que as sílabas é a junção de uma consoante com uma ou duas vogais. E o som, pelo som, você consegue também descobrir quantas sílabas tem uma palavra. Na questão 11, nós temos um desafio para você. Qual será o desafio? Descobrir a resposta da adivinha. Qual é a dica que nós temos nesta adivinha? A resposta está associada ao que a dona Centopeia descobriu que podia fazer. Então, ela fala assim: o que é o que é? Caminha sem pés, voa sem asas e pousa onde quiser. O que será? Pensem aí, se vocês ainda não tiverem conseguido descobrir, podem mandar mensagem para a professora, ok? Que a professora ajuda vocês. Mas vocês têm que analisar a dica e ler novamente o texto para descobrir qual é a resposta dessa adivinha, tá bom? Vamos então para a questão 1, 2, 3, 4 e 5 da página 43 e 44. Nós temos uma cantiga de roda chamada Linda Rosa Juvenil, que eu tenho certeza que vocês sabem, tá bom? A professora vai cantar para vocês e vocês vão seguindo aí da atividade. Essa atividade é do livro complementar de língua portuguesa, ok? Então vamos lá? A linda rosa juvenil, 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 a linda rosa juvenil, juvenil, vivia alegre em seu lar, em seu lar, em seu lar, vivia alegre em seu lar, em seu lar. E um dia veio a bruxa má, muito má, muito má, e um dia veio a bruxa má, muito má, que adormeceu a rosa assim, bem assim, bem assim, que adormeceu a rosa assim, bem assim. E o tempo passou a correr, a correr, a correr, e o tempo passou a correr, a correr. E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor, e o mato cresceu ao redor, ao redor. E um dia vem o belo rei, belo rei, belo rei, e um dia vem o belo rei, que despertou a rosa assim, bem assim, que despertou a rosa assim, bem assim. Batemos palmas para os dois, para os dois, para os dois, batemos palmas para os dois, para os dois.
Muito bem, espero que você tenha cantado comigo essa cantiga de roda, tá bom? O que eu vou fazer em seguida? Eu vou responder as questões. A primeira delas é a seguinte pergunta. A cantiga que você leu, ela é o quê? A, ela conta uma história em versos. B, ela ensina a fazer algo. Ou C, faz perguntas sobre um assunto. E aí, qual vocês acham que é a resposta? Eu vou dar aí 10 segundos para vocês responderem, tá bom? Ou pausem o vídeo, vocês respondam e aí vocês retomam a ver o vídeo para a gente estar dando a resposta. Então, a resposta correta é a letra A. Por quê? Porque a Linda Rosa Juvenil está contando o quê? Uma história. Só que ela está contando uma história através de versos. Então, a resposta correta é a letra A. Na questão 2, nós temos a seguinte. Escreva certo ou errado nas afirmativas sobre o texto. Professora, como assim escrever certo ou errado? Bom, vamos ver se essa primeira afirmativa é correta? A Rosa era jovem e alegre. A Rosa, ela era jovem e alegre? É verdadeira? Está certo o que está dizendo nessa frase ou está errado? Vocês vão ler o texto novamente para estar verificando se essa resposta é certa ou é errada. A mesma coisa vocês vão fazer com a letra B, que ele fala, a bruxa arrancou a rosa do jardim. Foi isso que aconteceu? O rei plantou outra rosa no jardim? A letra C. Letra D, o tempo passou depressa, então vocês vão verificar se isso realmente aconteceu na história. Se sim, você coloca certo. Se não aconteceu na história, você coloca errado, tá bom? Na questão 3, no final de cada verso dessa cantiga, aparecem palavras ou expressões que... Professora, como assim? Nós temos 3 alternativas. Letra A, tem sentidos contrários? Letra B, são repetições? Ou letra C, são perguntas difíceis? Então, o que aparece no final de cada verso dessa cantiga? Vamos ver? Primeiro, na primeira linha tem juvenil, segunda juvenil, terceira celular, quarta celular. Eu acho que são repetições. Será que é? O que vocês acham? Vamos ver se está correto. São repetições. Olha, preste bem atenção. A resposta correta da letra 3, da questão 3 é a letra B. São repetições. Eles estão repetindo, estão rimando nos versos, ok? Na questão 4, responda de acordo com o texto. Onde é que a Rosa vivia? Onde será que a Rosa vivia? Ela vivia onde? Em seu lar. Olha aqui, dizendo no texto que ela vivia alegre em seu lar. Então, é isso que vocês vão colocar na letra A. E na letra B? Quem despertou a Rosa? Vocês vão fazer um desenho para representar essa cena. Quem foi que despertou a Rosa? Então, imaginem essa cena na cabecinha de vocês e pegam e desenhem essa cena aqui no papel, tá bom? Na 5, nós vamos fazer o seguinte, observar a seguinte frase. Um dia veio um belo rei. Viram? Conjunto de palavras com que tem um sentido, tá? Um dia veio um belo rei. Quantas palavras formam essa frase? Nós lembramos o quê? Que as letras formam sílabas, consoantes e vogais, que as sílabas formam palavras e as palavras formam frases. Então, vamos ver, vocês conseguem analisar quantas palavras tem nessa frase? Vamos lá, desafio vocês, tá bom? E na última atividade, né, voltada para nesse mesmo assunto, nós temos a atividade 5 e 6, que são para casa. Como assim, professora? Essa atividade você vai fazer no período da tarde ou em outro período, porque agora nós estamos tendo a nossa aula de manhã, tá bom? São para casa. Anotem aí, podem colocar para casa, página 45 da atividade complementar, do caderno de atividade complementar.
Muito bem. Então, nós encerramos essa parte da aula, tá? E nós vamos dar sequência agora para a produção textual. Muito bem. Então, vamos lá. Qual vai ser a nossa produção textual de hoje? Histórias em quadrinhos. Nós já vimos agora há pouco uma cantiga de roda, nós já fizemos a interpretação de texto. E agora nós vamos fazer uma produção textual de uma histórias em quadrinhos. Vocês lembram que nós já vimos que são histórias em quadrinhos? Nós vamos estar relembrando agora na nossa aula, tá bom? Muito bem. Então, quais são as características deste gênero? Será que vocês lembram? Nesse gênero, normalmente, o que acontece? É o diálogo entre personagens que aparece através de balões, sendo que eles variam muito de formato, como, por exemplo, linhas contínuas e interrompidas, que é a fala sussurrada, as zigue-zagueadas, que demonstram um grito ou um som de rádio ou televisão, ou em forma de nuvem, que simbolizam o pensamento dos personagens. Os sinais de pontuação são variados, reforçando a voz dos personagens e indicando o modo como eles revelam seus sentimentos, como raiva, espanto, alegria e tristeza. E para isso nós temos como exemplo os tipos de balões, vocês viram? Nós temos o balão redondinho, que é a fala do personagem. Nós temos o cochicho do personagem, que é um balão que tem linhas contínuas e interrompidas. Nós temos o pensamento, que é uma nuvem. Nós temos o grito do personagem, que é esse balão zigue-zagueado, que é sempre para expressar um grito ou alguma fala forte. Nós temos um balão quando várias pessoas estão falando a mesma coisa por meio desse balão, como é o caso aí, bom dia, professora. Todos os alunos na historinha em quadrinhos falaram a mesma coisa, por isso foi colocado em um só balão. Agora nós temos o da lâmpada, que quando o personagem tem uma ideia. Outro balão que apresenta um ponto de interrogação, que é quando o personagem está com dúvidas. Outra que apresenta um ponto de exclamação, que é quando o personagem está admirando ou exclamando algo. O personagem não consegue se expressar. Quando é que balão eu uso nesse caso? Eu uso uma nuvem e os 3 pontinhos. Indica que a personagem ou o personagem não conseguem se expressar. Agora, está doendo. O personagem está choroso ou triste. Olha o balão que a gente utiliza nesse caso. E nós temos o balão que apresenta símbolos musicais, que é quando o personagem está cantando. E no último balão nós temos o balão escuro, que é quando o personagem está zangado. Então são inúmeros balões, cada um com suas características e suas funções na história em quadrinhos. Ainda falando sobre as características deste gênero, nós temos as onomatopeias. Professor, o que serão onomatopeias? Vamos lá saber o que é? Onomatopeias, normalmente nas histórias em quadrinhos nós encontramos elas, causando certa animação à história por meio de sons produzidos por pessoas. O Z, por exemplo, para o sono, o ZZZ para o sono, o R para o rosnado de um cão, entre outros. E por ambientes, crash para a batida de um carro, ou boom para representar uma explosão. São compostas por uma linguagem verbal e uma não verbal, fazendo uma associação entre imagens e palavras, procurando facilitar o entendimento do leitor. Então, na minha história em quadrinhos, eu tanto tenho a leitura de imagem, como eu tenho os balões, onde eles mostram as ideias ou o diálogo entre os personagens, tá bom? E aqui nós temos alguns sons: gloop, nhec, brr, de frio, grr, buá, chomp, chomp. Então, são vários sons, E esses sons são chamados de onomatopeias. Agora, vamos praticar? Ainda falando. E agora,
Nós vamos praticar realmente. O que nós vamos fazer? E vamos falar as palavras que estão escritas nos balões. Mas nós vamos fazer um som de acordo com o que está escrito, né? Como a gente imagina que sairá o som. Vou falar só o primeiro e vocês falam os próximos, tá bom? Vou falar o primeiro, ó. Poft. O que será que aconteceu aqui? Será que caiu algo? Será que que barulho estranho, né? Então, vocês vão estar fazendo o mesmo com as outras palavras, fazendo o som, tá bom? Por favor, nessa parte eu peço que vocês estejam gravando, podem gravar um áudio e mandar para a professora, pedir para o pai e a mãe mandarem para a professora, tá bom? Por último, nós temos a hora da atividade, né? Vamos lá? Agora vocês vão praticar. Nós temos aí uma história em quadrinhos, de um diálogo entre Magali, Cebolinha, Mônica e Cascão. Então, vocês vão agora colocar o que será que eles estão falando, né? Vocês vão escrever nos balões. Essa atividade já foi enviada também pelo Scoep para os pais, para que vocês possam estar praticando agora essa produção textual que é no gênero, utilizando o gênero histórias em quadrinhos, ok?